Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras senadoras, senhores senadores, muito obrigado, bom dia. É uma honra estar presente perante essa comissão. A aprovação, para nós diplomatas, a aprovação de nossos nomes pela Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal é mais do que a aprovação das nossas indicações para chefiar representações diplomáticas brasileiras no exterior. Ela dá um selo de apoio parlamentar que é fundamental para as nossas atividades, para o desempenho das nossas atividades fora das fronteiras brasileiras. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao excelentíssimo senhor ministro de Estado das Relações Exteriores por ter indicado meu nome para a senhora presidente da República para ser embaixador do Brasil junto à República Federal Democrática Federal da Etiópia, cumulativamente junto à República do Djibouti e junto à República do Sudão do Sul. Agradeço à senhora presidente da República ter encaminhado meu nome para aprovação por essa casa. Essa sessão tem para mim um significado especial, porque eu tive o privilégio de, entre 2003 e 2005, ter sido convidado pelo presidente José Sarney para assessorá-lo no tratamento de temas internacionais aqui na presidência do Senado Federal. Então, na verdade, eu volto a essa casa, na primeira vez como sabatinado, mas já tinha tido a experiência de assessorar os trabalhos da casa e eu tive, portanto, a oportunidade de reconhecer a seriedade e a sensibilidade com que os senadores cuidam e avaliam os trabalhos feitos pelo Itamaraty e pelo seu corpo diplomático. Muito me honra ainda a presença de amigos e colegas que se fazem presentes aqui nessa sala, e eu queria agradecer na pessoa do embaixador Pedro Bório, que se enquadra nessas duas categorias. Tentarei ser breve, senhor presidente. A República Democrática Federal da Etiópia é herdeira de uma civilização milenar. Ela é mencionada inicialmente, ainda na Bíblia, pela rainha de Sabá, passa pela extensão do reino Aksumita no início do século I, depois pelas vitórias militares do imperador Menelik II, encerra um longo período monárquico com a deposição do imperador Haile Selassie em 1974 e se consolida como uma democracia parlamentar no século XX. É um país com 92 milhões de habitantes, cujo número indica ser o segundo país mais populoso do continente africano, atrás apenas da Nigéria. Tem um PIB por volta de 50 bilhões de dólares, o que o torna um país pobre, mas apresenta índices de crescimento relativamente altos e tem apresentado, esses números têm sido consistentes nos últimos 10 anos, o que dá projeções otimistas para o futuro do país. O país elegeu o cristianismo ainda no século IV e hoje abriga a maioria da sua população pela Igreja Ortodoxa. Existem uma série de etnias no país, das quais as três mais importantes são a Oromo, a Amara e a Tigray. No campo político, com a queda do imperador Selassie nos anos 70, o país passou por um regime militar autoritário, que acabou sendo vencido pelas forças de oposição em 91, quando então se consolida um sistema parlamentar que está vigente e está sendo aperfeiçoado gradativamente. Uma figura importante nesse período é o primeiro-ministro Meles Zenawi, que é chefe de governo em sucessivas eleições desde 95 e faleceu em 2012, sendo substituído por seu chanceler, o atual primeiro-ministro Haile Mariam Desalegn. O sistema político está baseado na divisão do país em 9 províncias, 2 municipalidades, num Congresso forte, um Senado com 110 membros,
uma Câmara de Representantes do Povo com 547 membros. Os representantes do povo são eleitos por voto direto da população e os senadores eleitos pelas administrações provinciais. E esses mandatos são de 5 anos. Como forma de dar maior transparência, o sistema federal, esse grupo de etnias, pressupõe um equilíbrio entre os diversos agentes políticos, e como forma de deixar isso mais transparente, em 2012, o primeiro-ministro fez uma reforma administrativa e criou 3 cargos de vice-primeiro-ministros que foram dados para representantes das 3 etnias mais representativas do país. O presidente da República tem funções protocolares e o chefe de governo é efetivamente o primeiro-ministro que conduz o país. O país tem uma Constituição votada em 1995 e que está vigente, perfeitamente vigente. No campo econômico, apesar desses números de pobreza, de um PIB relativamente pequeno, uma população grande, o PIB per capita da Etiópia é de aproximadamente $570, o que fica abaixo dos níveis de PIB per capita dos outros países da África subsaariana. Mas os índices de crescimento que têm sido vistos no país, de 10% ao ano nos últimos 10 anos, e que se projetam nos anos futuros, subsidiam estudos que a Etiópia será, em 2050, a 5ª maior economia da África. Hoje ela é a 9ª, ela, portanto, galgará 4 degraus e terá uma expressão econômica que condizente com a sua expressão política, de política internacional. O PIB do país 50% do PIB é da agricultura. A agricultura é essa que emprega 70% da mão de obra. Isso se traduz numa realidade que o país tem uma taxa de urbanização baixíssima, abaixo de 20%, enquanto no Brasil é mais de 80%, na Etiópia abaixo de 20%. O setor agrícola é o principal e os principais produtos cultivados no país são café, pelo qual o país é conhecido, é a origem da cultura do café, e soja. O governo é muito atuante na economia, tanto como interventor no controle de preços, na regulamentação de mercados, como planejador. Ele estrutura as suas iniciativas econômicas com planos econômicos quinquenais que visam, basicamente, o desenvolvimento socioeconômico da população e grandes obras de infraestrutura para melhorar as condições de inserção internacional do país. Nesse momento, o país está investindo na construção de uma grande usina hidrelétrica sobre o Nilo Azul, que fará com que o país passe dos atuais 2.000 megawatts de geração de energia para 10.000 megawatts, o que não só vai suprir as necessidades elétricas do país, hoje muito dependente de petróleo importado, como também tornará a Etiópia um exportador de energia elétrica para a região, o que vai melhorar a sua pauta exportadora. O segundo projeto de infraestrutura importante é a modernização, no fundo, a reconstrução de uma ferrovia ligando Addis Abeba, no centro do país, à República do Djibouti, que se transformou na grande porta de entrada e saída do comércio exterior etíope. Esses são os 2 grandes projetos. A balança comercial do país é cronicamente deficitária. O país exporta na casa dos $3 bilhões e importa na casa dos $10 bilhões. Como forma de equilibrar essas contas, a Etiópia é hoje o maior recipiendário de ajuda externa do continente africano. Se estima que eles tenham recebido $4,5 bilhões no ano de 2014.
sendo que os Estados Unidos são o maior contribuinte para essa ajuda oficial para o desenvolvimento, que são transferências unilaterais. O Reino Unido, por suas antigas ligações, é responsável por quase $1 bilhão também de transferências, e a União Europeia, numa escala menor, na faixa dos $300 milhões. A China é o principal parceiro comercial da Etiópia nesse momento, e é um grande investidor, tem apostado muito no desenvolvimento do país. Inclusive, construiu a sede da União Africana, que está sediada em Addis Abeba. No plano internacional, a Etiópia é uma referência para os demais países do continente, porque em toda a sua história foi o único país africano que não foi colonizado. Ele chegou a ser invadido pela Itália no início da Segunda Guerra Mundial, mas os italianos foram repelidos pelo imperador Selassie, e o país, mesmo ocupado, nunca foi colonizado. Esse fato, que é um símbolo para a África, se reflete na realidade que as cores da bandeira etíope, o verde, amarelo e vermelho, foram copiadas em várias bandeiras de outras bandeiras do continente. Addis Abeba tem um papel, depois do seu retorno à democracia, já depois dos anos 90, tem desempenhado um papel muito importante em termos de estabilidade e na busca de soluções políticas para os conflitos que ocorrem no seu entorno. A Etiópia está situada no Chifre da África, que é uma região extremamente conturbada, com problemas tanto na Eritreia, quanto na Somália, quanto nos vizinhos, primeiro Sudão, e hoje em dia Sudão e Sudão do Sul. E a Etiópia tem desempenhado um papel político de diálogo, de promotor de diálogo, e tem contribuído com efetivos militares nas missões de paz, tanto da União Africana quanto das Nações Unidas. A Etiópia hoje é o maior contribuinte com efetivos militares para as missões de paz das Nações Unidas, quase chegando a 10 mil soldados. Além desse papel estratégico, a Etiópia Addis Abeba já tinha sido escolhida em 1963 para sediar a Organização da Unidade Africana. E continuou sendo a sede da União Africana, que foi criada em 2002 como sucessora da OUA. A União Africana desempenha um papel mais ativo, enquanto a organização anterior estava mais voltada para a descolonização, luta contra o apartheid. A União Africana hoje tem um objetivo muito mais claro e ativo na busca da inserção do continente e dos seus países membros no cenário internacional e do desenvolvimento socioeconômico dos seus países membros. Além disso, tomou para si a busca de soluções políticas para os conflitos militares e políticos que ocorrem no continente. Por isso, o papel da União Africana tem sido reconhecido por vários países. Eu vou correr um pouco aqui, então, para terminar. Essa importância tem sido fundamental e tem transformado a Addis Abeba na capital diplomática da África. A Addis Abeba tem hoje 137 representações diplomáticas, enquanto Brasília, por exemplo, tem só 133. Falar rapidamente da relação bilateral, que começa com o estabelecimento de uma legação brasileira junto à Etiópia, ainda com sede no Cairo, em 1951. Em 1960, o imperador Selassie faz uma visita ao Brasil. O Brasil, então, abre uma embaixada residente em Addis Abeba, embaixada essa que é fechada por vários problemas locais, e reaberta em 2005,
quando todo esse vigor etíope já está sendo reconhecido, não só a importância política regional, como sede da União Africana. Então, nós reabrimos a embaixada em 2005, e se eu tiver o privilégio de ter meu nome aprovado pelo Senado Federal, eu serei o terceiro embaixador brasileiro nessa nova fase do relacionamento. Nós temos um comércio pequeno, mas tem um potencial gigantesco, tanto comercial como de investimentos, e temos sido convidados pela União Africana para participar como observador, país observador, nos trabalhos da organização, que se reúne 2 vezes por ano, com os seus chefes de Estado, chefes de governo, e que tem tido programas de cooperação. Nós temos um acordo de cooperação com a União Africana, sobre o qual estão sendo desenvolvidos alguns projetos. É uma unidade muito importante para o Brasil. Rapidamente, o Djibouti é um país situado numa região estratégica, uma região conturbada, é um país pobre. Hoje é a porta de entrada e saída do comércio com a Etiópia. Tem sido escolhido para sediar uma série de unidades militares de outros países que estão lutando contra a pirataria na região. O Japão, por exemplo, é a única base fora do Japão, militar japonesa, está situada no Djibouti. Há perspectivas de investimento, há capitais árabes e turcos para a expansão de refinarias na área, para refino de petróleo da Península Arábica e para servir também como backup das refinarias lá existentes. O Sudão do Sul é o país mais novo da África, é resultado de um diálogo patrocinado pela União Africana, pelas Nações Unidas, com forte participação etíope, do Quênia. Teve um plebiscito feito na região do Sudão do Sul em 2010, plebiscito esse que mostrou que 98% da população queriam a independência, e em 2011 o país é reconhecido como país independente. Nós temos interesses, eles têm interesse em manter relações com o Brasil, e ainda é um relacionamento bastante novo com Juba. Queria só encerrar com um dado que eu considero muito relevante. A Etiópia, em 2013, estabeleceu eles possuem uma empresa aérea estatal, a Ethiopian Airways, que tem se transformado na empresa aérea mais importante da África. E essa empresa estabeleceu um voo direto entre Addis Abeba e São Paulo. Voo que inicialmente fazia escala em Lomé, desde julho último passou a ser direto, ligando São Paulo a Addis Abeba, um voo diário, direto, o que facilita de forma extraordinária o contato bilateral, mas facilita também o contato aéreo com todo o resto da África, porque Addis Abeba tem se transformado num hub aéreo. Eu não gostaria de me estender mais, mas estou aberto para qualquer questão que eu possa esclarecer. Muito obrigado.